Como toda criança, gente, eu sonhava ser jogador de futebol. Foi um sonho que durou pouco e eu acho que a arbitragem veio exatamente a substituir esse sonho, né, de ser jogador. Quando eu comecei a fazer o curso, eu percebi que eu tinha encontrado o meu lugar, sabe? Que eu não ia ser jogador profissional e que a arbitragem era uma oportunidade, melhor dizendo, para que eu pudesse estar dentro do campo, para que eu pudesse participar do futebol profissional. Quando eu percebi isso foi quando eu me dediquei ao extremo. Preparação teórica, física, prática, e a gente simulava jogadas sem jogador. Parecia maluco. Quem olhava achava que eram dois doidos trabalhando. Mas o primeiro jogo profissional foi da 2ª Divisão de Brasília. E quando terminou o primeiro tempo, eu queria ir embora. Eu não aguentei. Eu falei, eu não aguento isso, não é pra mim. Era demais. Então eu achava que estava fazendo tudo errado. Porque tinha reclamação, tinha confronto de jogadores, coisas que a gente vê hoje. Hoje, pra mim, é super normal. Só que na época era desesperador. Eu falei, eu que não tô dando conta. Tudo isso tá acontecendo por minha culpa. O segundo jogo eu já sabia que aquilo ia acontecer, então já fica mais fácil. Aí você vai embora, entendeu? Aí você vai começando a controlar mais a sua emoção e isso transfere pro jogador. Porque ele olha em você e vê que você tá controlado. E aí ele deixa de reclamar. É um amadurecimento fantástico. O futebol, ele é dinâmico, né? Você não consegue prever tudo. Nem o comportamento dos jogadores e nem o comportamento nosso. Mas existem situações que fogem da sua alçada. Por exemplo, tem jogo em que você pode se lesionar. Tem jogo em que você pode... As situações podem te descontrolar emocionalmente, que acontecem muitas situações, às vezes, num jogo só. E você começa a carregar aquelas situações, porque sempre são situações que vão gerar polêmicas, e você começa a pensar depois do jogo o que vai acontecer. Então, se você não tiver muita experiência e equilíbrio, você acaba se afetando por isso. Se você perceber, a maioria dos erros de arbitragem são em razão de posicionamento. Alguns são de erros de interpretação, né? Mesmo próximo ele interpreta mal. Mas a maioria é que ele interpreta mal porque ele está longe, porque ele está mal colocado, ele está num ângulo de visão ruim. Quando eu comecei, a minha rotina era treinar resistência. Então eu conseguia, durante o jogo, correr os 90 quilômetros com muita facilidade. Só que eu não conseguia explodir. E com o tempo eu aprendi isso e percebi que eu precisava de um treino de força. Cada árbitro encontra as suas necessidades e treina. Agora o treino é do árbitro, é individual. Hoje não existe um acompanhamento próximo, diário, para saber o que você está fazendo ou não. Então vai muito do comprometimento do árbitro e daquilo que ele quer para a carreira dele. Se você consegue ter uma leitura de jogo para antecipar a jogada, saber mais ou menos as características do time. Um exemplo aqui, Marcelinho Carioca era um cara que num espaço de 1 metro conseguia lançar uma bola a 80 metros de distância, com um chute. Então o que adiantava eu ficar perto dele? Então eu sabia que quando eu apitasse o jogo dele, eu nem lembro se eu apitei, mas eu estou fazendo um exemplo. Eu não poderia ficar perto dele. Eu teria que ficar numa distância esperando já esse lançamento. E com base nessa resposta mental que eu me dava, eu ia para o lugar. E aí, se eu errasse, aí sim eu preciso da explosão. Quando a jogada me surpreende, quando existe uma perda de bola, o árbitro necessariamente tem que ter essas duas valências. Leitura de jogo e bom preparo físico. Isso é a combinação ideal para que ele possa tomar uma boa decisão. Quem é o jogador mais imprevisível? Olha, se eu for responder de cara, é o Hernanes do São Paulo. Por quê? O Hernanes jogava com a direita e com a esquerda. Então ele colocava a bola na direita e eu antecipava para a direita. Só que ele, na mesma hora que ele colocava para a direita, ele colocava para a esquerda e não lançava na esquerda. Então para mim era muito difícil prever aonde ele ia colocar a bola, entendeu? Então com o Hernanes eu tinha a tática de esperar. Não tinha outro jeito. Eu tinha que mais ou menos esperar e aí ter uma leitura do posicionamento dos outros jogadores. E aí tinha que correr atrás do prejuízo. É uma pena que vocês não tenham áudio para ouvir o que eu falava nessa hora. Porque eu xingava. E aí era muito engraçado, porque eu corria xingando, né? Aí eu não posso dizer, né? Que tá tudo... Mas assim, era pi, xingando a situação, entendeu? Pi. Tinha os assistentes. Eles comentavam. Vai louco, vai. Só falava isso. Vai louco, vai. Eu ia, né? Porque você tá preparado, tá tudo previsto pra acontecer aquilo. E aí, sem querer, o cara tropeça e o cara rouba a bola e sai no contra-ataque. E aí você tem que correr desesperadamente. E aí não é só correr. Aí que tá a diferença. Você tem que correr e tentar adivinhar pra onde que vai essa jogada, porque você não vai estar próximo, não tem como. Às vezes, numa jogada de contra-ataque,
com uma roubada de bola, muito mais importante do que você correr em linha reta, tentando chegar perto, é você correr tentando buscar um ângulo. Então você tem que chamar o apito, eles ouvem, e uma fala forte é a cara e o gesto. Eu nunca fiz um planejamento de ser árbitro de 2 Copas. Quando eu terminei 2 Copas, eu pensei assim, gente, é claro que eu queria ter concluído com a final, normal, mas eu falei, o que eu vou fazer mais? Onde eu vou arrancar a motivação? Porque a parte financeira hoje, principalmente na Conmebol, tá muito boa. Por causa do dólar e tal, tá muito boa. Mas eu vou ficar por dinheiro? Eu não quero ficar por dinheiro. Eu não deixei de amar a arbitragem, não deixei de amar o futebol, mas eu já não queria mais estar em campo tomando decisões, entendeu? Mas quero sim continuar no futebol, ou na área de imprensa, como comentarista, ou na área de gestão. Impossível ser o novo Arnaldo, né? São tantos anos. O Arnaldo foi o precursor aí da função de comentarista de televisão, né? Mas eu não tenho a pretensão de ser o novo Arnaldo, mas ser comentarista de arbitragem é sim um dos planos que eu fiz para quando terminasse a carreira. Hoje eu consigo enxergar as coisas com mais clareza, eu tenho mais liberdade para falar o que eu penso sobre tudo. Eu não posso ser injusto de não entender o erro, mas eu tenho conhecimento para saber se o árbitro errou ou acertou e por quê. E isso para mim é um serviço, porque ao não explicar por que o árbitro errou, é porque na cabeça do torcedor ele roubou.